e. Alô. Meus amados, boa noite. Nossa, vocês estão dormindo ainda, aquele sono de domingo à tarde gostoso, que eu sei que muita gente tira. Boa noite, meus amados. Glórias a Deus. Nós vamos iniciar o nosso momento, nossa dedicação a Deus. Isaac, eu só preciso me ouvir, tá? Você pode me abaixar, mas eu preciso me ouvir. Nós vamos entregar nossas vidas diante do nosso Deus nessa noite. Eu convido você a curvar sua cabeça nesse momento em que nós vamos orar. Curve sua cabeça. Coloque seu coração diante de Deus. Derrame seu coração diante do Senhor. Te louvamos, ó Deus, por esse domingo. Te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade. Te louvamos, Senhor, porque não há melhor lugar para estar senão a tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque tu és maravilhoso, tu és grande, tu és tremendo, tu és poderoso. E mesmo sendo um Deus tão grande, o Senhor se importa conosco, nos ama, está intimamente, extremamente interessado em salvar aqueles que o reconhecem como Senhor e aqueles que se dobram diante de Ti. Te louvamos, Senhor, porque temos a oportunidade, ó Pai, de louvarmos em comunhão Teu nome, de nos arrependermos mais uma vez dos nossos pecados, de mais uma vez, Senhor, reconhecer que Tu és Deus sobre as nossas vidas, ó Pai. Recebe o louvor, recebe a adoração. Seja uma noite, Senhor, de corações quebrantados na Tua presença. Seja uma noite onde o Senhor esteja à vontade no nosso meio e que a Tua palavra, Senhor, ao ser pregada, encontre solos férteis, ó Deus, que sejam semeados, ó Pai, a Tua palavra nessa noite em solos em que vão dar frutos, Senhor, para o Teu evangelho, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Aviva-nos, Senhor. Olha para nós nessa noite, ó Deus, e contempla-nos, mesmo aqui em Jardim Monteiro e todas as igrejas que estão nesse momento, ó Pai, ou já cultuaram o Teu nome, ou se reuniram nesse momento, estão se reunindo nesse momento para louvar o Teu nome, ó Deus. Há um povo que clama por Ti e que o Senhor possa falar aos nossos corações de tal modo, ó Pai, que o nosso culto extravase, Senhor, essas paredes, ó Pai, que nós possamos cultuá-lo diariamente, que a nossa vida seja um louvor a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu já convido as meninas do Ministério de Louvor a estarem aqui na frente. Convido toda a igreja a se colocar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor nessa noite. Nós vamos louvar ao nosso Deus nessa noite, dizendo que o quão alegre é, o quão feliz é aquele que está na presença do Senhor, que busca a presença de Deus. Nós vamos declarar nessa noite: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E você está no melhor lugar em que você poderia estar, é na presença de Deus. Vamos aquecer, igreja. Eu peço ajuda com as palmas. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria. Pois o meu prazer é estar noite e dia. Os que habitam
Deus. Bom é desfrutar da presença do Senhor. Bom é desfrutar, saber que o Senhor está presente e que Ele está interessado em você, em falar contigo. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que creram a eles é dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Que honra nós temos de reconhecer que servimos ao Senhor, que nós não somos só criatura, feitura da mão dEle, mas aqueles que creram dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E quando os filhos do Senhor se reúnem e buscam ao Senhor Jesus, Ele se faz presente. É muito bom podermos desfrutar dessa presença, é o que nós vamos cantar nessa noite. E nos alegramos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. E que o Senhor tenha liberdade no meio de nós. Há uma unção aqui. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, há uma unção. Já posso sentir. Obrigado, Deus, pela tua presença. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus, aos meus irmãos. Como é precioso, meu irmão. Como é bom viver em união. Deus está aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servir ao meu Deus, aos meus irmãos. Como é
Deus está aqui. Quando o Senhor Jesus estava presente e as pessoas sabiam quem ele era, as pessoas não ficavam paradas por si só. O Senhor Jesus está passando. Você tinha aquela multidão que o seguia por milagres, você tinha aquelas pessoas que eram curiosas, a gente tinha aquelas pessoas que estavam mais próximas a Jesus, mas quem sabia que Cristo estava passando tinha a sua mente, a sua vida transformada. Ele aproveitava isso, ele aproveitava aquela oportunidade. Nós cantamos nessa noite: há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Mas quando Jesus passou pelo caminho, o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os leprosos reconheceram quando Cristo ia passando. A mulher do fluxo de sangue sabia que Jesus estava lá. E a pergunta que eu deixo para a igreja essa noite: Jesus verdadeiramente está na sua vida? Porque se Jesus está na sua vida, Ele vai te tirar do local em que você está, prostrado, parado, de repente sem assumir um compromisso com o evangelho dEle, para uma posição em que você vai reconhecer que Ele é o Senhor dos senhores, o descendente de Davi, o Senhor que tem a chave da salvação nas suas mãos, o Senhor que tem o sangue derramado pela minha e pela tua vida. E isso precisa fazer com que você mude de atitude, e essa atitude precisa mudar nessa noite. Jesus está passando aqui, está passando na tua vida, e você precisa sair do lugar que está para um local de reconhecimento aos pés de Cristo Jesus, arrancando assim: ó Cristo, eu quero a tua presença, eu quero a minha cura, eu quero a mudança de atitude, Senhor, eu quero te servir de perto, eu não quero ser a multidão, eu quero ser os 12, eu quero ser aquele que está mais perto, mais próximo, ouvindo a tua voz. Precisamos clamar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em nome de Jesus. E os olhos do Senhor, ao passar, Ele está atento ao teu clamor, à tua oração. O Senhor não está indiferente à tua petição, o Senhor não está indiferente à tua presença, mas você precisa se movimentar, você precisa clamar, você precisa se colocar diante do Senhor. E Ele não está indiferente a você nessa noite. E é o que nós vamos cantar: os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Ele não está indiferente a você. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
meus olhos, Senhor, estão atentos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos não veem o impossível acontecer. Bem suave, vamos declarar Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas. Jesus Cristo está à beira do caminho. Mas cabe uma atitude nossa, irmos até Ele. Quando Ele passava à beira do caminho, as pessoas o reconheciam, mas hoje, Ele já derramou o seu sangue. Ele já fez o sacrifício que poderia fazer por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna, ter uma vida com Ele. Às vezes a gente quer uma mudança, uma resposta de Deus, nós queremos uma mudança no nosso ministério e esperamos que algo aconteça. Deus pode fazer milagres, mas precisamos tomar atitudes. Eu convido a igreja a tomar atitudes nessa noite. Há quanto tempo a gente tem investido de verdade em oração, em palavra, na presença de Deus? Quantas vezes nós temos investido? O que nós temos investido diante do Senhor? Às vezes a gente quer mudança, mas tem investido trocados na presença de Deus. Tem trocado a palavra do Senhor por tantas outras coisas. Tem negociado a nossa santidade, a nossa santificação por tantas outras coisas. E tudo que o Senhor requer é que nós tomemos uma atitude, clamando a Ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não está indiferente ao teu coração nessa noite. Mas se o Senhor passa à beira do caminho, nós devemos clamar. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
Glória a Deus, te louvamos, Senhor, e te benzemos. O Senhor está aqui. A tua palavra nos diz, Senhor, que onde tiverem 2 ou 3, ali em meu nome, ali eu estaria. Recebe o louvor, a adoração, Senhor, e que hajam transformações, Senhor, de mentes, de vida nessa noite, que a tua palavra traga renovo e esperança, Senhor, aos nossos corações, que nós possamos verdadeiramente nos derramar a ti nessa noite, ó Pai. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Toda a igreja pode se sentar. Vou pedir às meninas que não fiquem lá atrás, já fiquem por perto, por favor, para que nós possamos chamá-los mais rápido. Meus amados, precisamos dar alguns avisos rápidos à igreja. Hoje nós tivemos a nossa assembleia ordinária. Decidimos sobre alguns assuntos e foi bênção, mas nós contamos com toda a igreja para as próximas assembleias. Assim como nós vamos agora em ordem. Isaac, me ajuda, meu amado. Vamos lá, em ordem, hein? Aniversário da igreja é final de semana. Nós teremos o aniversário da igreja de 29 anos. Dias 27 e 28 de agosto, a partir dia 27. O culto vai ser 19h30, a gente não chegou a comentar, né? Culto 19 horas. Bênção. Dia 27 é um sábado, o nosso culto será às 19 horas. Domingo normal, nós teremos o culto da manhã às 8h30, seguido da EBD, e o culto da noite. No sábado nós teremos, pela primeira vez, eu acho que nós estamos fazendo isso, né, Luíde? Acho que pela primeira vez isso acontece com todas essas igrejas. Nós teremos a participação da nossa igreja mãe e das nossas irmãs. Isso simboliza o quê? A gente está afastado há tanto tempo uns dos outros, e a igreja do Monteiro é logo ali. Eu ainda não fui na igreja do pastor Joel, mas os irmãos já conhecem. A igreja do Monteiro não tem nem 2 quilômetros daqui, 1 quilômetro daqui. A igreja do pastor Joel está aqui perto. A igreja do Magarça, infelizmente, não poderá participar, retirou sua participação, eles têm programação no dia. Mas no sábado nós teremos a pregação do pastor Marcos, da PIB do Monteiro, vai ser bênção, e a participação musical das igrejas de Nova Guaratiba, do Monteiro e a nossa. Venham, convidem seus amigos. Meus amados, aqueles irmãos que já não vêm há algum tempo, que eles sejam alvo da oração e do convite de vocês, para que eles estejam celebrando conosco nesse dia. E no domingo, a mesma coisa. Então se preparem, porque vai ser um final de semana de festa. Vai ser um final de semana de louvor, de adoração e de corações gratos na presença do Senhor. E simbolizando também o tempo em que Deus está trazendo para a nossa igreja aquilo que tem falado ao coração da liderança da igreja, que é tempo de reconstruir. E nós vamos reconstruir o nosso ministério na presença do Senhor. Dado o recado do aniversário, nos grupos de WhatsApp, quem não faz parte do grupo de WhatsApp, meu amado, dá o seu nome, a gente precisa colocar você no grupo de WhatsApp da igreja, porque lá é a fonte de recados. O pessoal não dá bom dia lá, não se preocupe, quando dá a gente vai lá no privado e, por favor, se controlem, é para recado. Então, se você não faz parte, vai lá no grupo do WhatsApp para vocês receberem a propaganda, o material de propaganda para vocês enviarem para os amigos, parentes, vizinhos, em nome de Jesus. Final de semana seguinte, teremos uma responsabilidade, eu não digo que é uma atividade. Final de semana seguinte, nós teremos uma responsabilidade e a igreja está convocada a estar aqui no sábado, dia 3, às 18 horas, para que nós possamos fazer a entrevista com um dos finalistas, que é o pastor Valdir, da PIB do Recreio. Ele é membro da PIB do Recreio. Pastor Valdir estará conosco. A lista às 16, eu não mudei, me perdoem, meus irmãos. Eu vou mudar. Dia 3, às 18 horas, e pregação do pastor Valdir, dia 4 de setembro, domingo seguinte, né, domingo subsequente, manhã e noite. E nos dias 10 e 11,
Estará conosco o pastor Israel, da Igreja Batista de Bom Sucesso. Ele estará conosco no dia 10 de setembro, às 16 horas, e no dia 11 de setembro, manhã e noite. Meus amados, eu preciso reservar esse tempo para fazer um apelo à igreja. A comissão trabalhou até o presente momento, buscamos ao Senhor, oramos demais e eu creio que a igreja nos ajudou até o momento. A comissão vai voltar a trabalhar ainda arduamente, porque nós precisamos fazer ainda uma série de atividades que não vai se definir só com a entrevista. Mas eu convoco a igreja a estar aqui, tanto nos dias 3 como no dia 10, que são os dias da entrevista. Porque o bate-papo vai ser feito com a comissão, mas está aberto aos membros da igreja. E é possível, aliás, é certo que eu não tenho todas as perguntas a serem feitas. Isso é certo, eu já parto desse ponto. E que a comissão também não terá todas as perguntas a serem feitas ao pastor. Mas a igreja tem. De repente, a pergunta que eu não tenho, o irmão Márcio hoje, que foi aceito pela igreja, foi aclamado esse nome, né? Foi aclamado pela igreja hoje, aceitação, proclamação. O irmão Márcio, por exemplo, de repente tem uma pergunta que eu não tenho e sequer imaginei fazer. Ao invés de vocês chegarem e falar, Rafael, faz essa pergunta, estejam aqui em nome de Jesus apoiando o trabalho. Amém? Só que a gente não vai ficar aqui também só conversando de bico seco, meus irmãos. A gente tem que combinar aí depois um lanche, porque vai ser um bate-papo e não uma entrevista de emprego. O que a gente quer, na verdade, é fazer um bate-papo com o pastor e que o Espírito Santo possa conduzir as duas sessões. Luíde? Vou dar um descansozinho para o Rafael. Boa noite. Eu quero apresentar a Ione Oliveira e a Ana Luísa. Pode ficar de pé. São nossa convidada, né? Veio com a Marina Alva, mas são convidadas. Sejam muito bem-vindas em nosso meio. Faça dessa casa a sua casa, do nosso Deus, o seu Deus. Amém? Sejam muito bem-vindas. E dizer, Rafael, que você esqueceu só um itemzinho. Quando alguém faz aniversário, o aniversariante não pode faltar. E sábado e domingo é aniversário, né? Então, nós não podemos faltar ao nosso aniversário. Então, nós precisamos estar aqui para poder receber os convidados. Então, chegue cedo para poder receber os convidados, estejam aqui e traga mais um, tá bom? Para a festividade que será uma grande bênção. Amém. Convido a equipe de louvor, está aqui na frente, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. E esse é o momento, meus amados, em que você que trouxe seu dízimo, sua oferta, esse é o momento em que você trouxe o seu mantimento, você vai trazer aqui à frente, depositando no gasofilácio, no altar do Senhor, enquanto nós louvamos. Convido toda a igreja a se pôr de pé, enquanto nós louvamos, você está convidado a estar aqui à frente conosco. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes
amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que és humano, me derramar, dizer que és poderoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, Por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és poderoso, Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és poderoso. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor Jesus, nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas ofertas, Senhor, por cada irmão, Senhor Jesus, que pôde contribuir, Senhor, para a tua casa, Senhor, para as finanças da tua casa, Senhor. Continua, Senhor Jesus, abençoando, Senhor, celeiro, Senhor Jesus, de cada casa aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode se sentar. Quero convidar as crianças a virem aqui à frente. Nós queremos orar pela vida das nossas crianças, pelo ministério infantil. Amém. Vamos orar pelas nossas crianças e pedir, pais, mães, tios, tias, tragam seus filhos, o amigo dos seus filhos. Sabe aquele amiguinho que bate lá na porta? Ainda tem isso hoje, né? Se ele não bate na porta, ele chama teu filho pelo WhatsApp. Só mudou o caminho, só mudou o canal. Aí o que você faz com aquele amiguinho do seu filho? Traz ele também, para que ele conheça o evangelho do Senhor, porque as crianças vão para um local em que elas são ministradas na linguagem dela, e elas louvam e exaltam ao Senhor, cultuam ao Senhor também com a linguagem delas. Amém? Então a gente não faz esse trabalho só para tirar as crianças do templo, mas para poder ministrar
na vida das crianças. Eu louvo ao Senhor por esse ministério. Jefferson, pode orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada criança que está aqui, ó Deus, eu te louvo por cada família, ó Deus, o Senhor conhece o coração delas, ó Deus, o Senhor conhece cada lar, ó Deus. Pai, que elas possam abrir os seus corações e as suas mentes para ouvir a Tua Palavra e que a Tua Palavra possa, ó Deus, germinar e crescer no coração delas, que elas cresçam sempre em sabedoria e conhecimento diante de Ti. Pai, usa hoje a tia Rafaela, me usa, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para que de nada que saia de nós, ó Deus, seja contrário à Tua Palavra, mas que o Teu Espírito Santo possa falar através de nós. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ângela? Boa noite à igreja, aqueles irmãos que eu não pude ter a oportunidade de cumprimentar. Eu vou estar adorando ao Senhor com um cântico, um clássico do Nani Azevedo, que diz adorador por excelência. Você tem sido um adorador por excelência? Adorador, irmãos, não é cantar, adorador é servir ao Senhor, é trabalhar para o Senhor, mas tudo que fizermos para o nosso Deus, fazer com excelência, porque ainda estamos fazendo pouco. Ele tem sido tão bom, tão fiel, né, nesse tempo que temos passado. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem preservado os seus, porque é promessa do Senhor. O tempo difícil vem, mas a promessa dele que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse cuidado eu tenho sentido, e creio que os irmãos também têm sentido este cuidado de Deus. Então, eu convido a toda a igreja a adorar comigo, é um cântico bem conhecido. Então, irmãos, me ajudem, tá? Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não vou me tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor. Vamos, igreja! De mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um
um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Alô. Amém. Deus abençoe a vida da nossa irmã Ângela, seu esposo que está aqui presente. Um adorador por excelência. Amém. E o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E que Ele possa encontrar em nós esse adorador. É difícil, meus irmãos. O que eu estou propondo é difícil. Dói demais. Dói abandonar a nossa vontade, o nosso eu, o nosso conforto. Mas que o Senhor possa ministrar os corações nessa noite. Quero convidar o pastor Roberto, que está conosco nessa noite. Pedir ao pessoal que já, se puder trazer o microfone já limpinho, higienizado. Nosso pastor poder usar. Agradecer ao pastor por ter aceito o nosso convite. E pedir ao pastor que se apresente a família, fale de onde o pastor está vindo. Quero orar pelo Senhor enquanto o pessoal traz aí o microfone. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, Senhor, pela vinda e pela vida do pastor Roberto, sua família, está aqui conosco, trazendo, Senhor, a tua palavra, Senhor, para os nossos corações, que a tua palavra encontre solos férteis nessa noite, e que o Senhor possa ministrar os nossos corações de tal modo, ó Pai, que possamos ter, Senhor, nossa mente, nossos corações transformados na tua palavra, Deus. Recebe nosso louvor, a nossa adoração, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Com vontade, pastor. Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu estou acompanhado da minha esposa, Eliane. Somos casados há pouco tempo, 31 anos e 2 meses faremos amanhã. Né? Também o meu filho, Renan, o mais velho, que se casa em janeiro. Né? Graças a Deus, tem aí trilhado aí o caminho do Senhor, firme e forte. Encontrou aí o amigo de turma aí, o Eric, né? Estão ali os dois ralando juntos ali no corpo de bombeiros. Deus abençoe a vida de vocês aí. É muita ralação mesmo, né? Mas vocês merecem. Vocês vão alcançar o lugar que vocês estão buscando. E nós temos também obrigado, meu irmão. Nós temos também um filho mais novo, de 15 anos, que hoje tem um aniversário de uma amiguinha, aquelas amiguinhas que, sabe, a gente já fica de olho no adolescente. Então, ele está de olho naquela amiguinha e é aniversário dela. Eles foram na PIB de Barra de Guaratiba, do pastor Marcos Ribeiro, que, inclusive, o pastor Marcos Ribeiro é sogro do Renan. Né? Hoje, eu conversando com ele falou, manda um abraço lá, tem pessoas lá que me conhecem. Então, para quem conhece, o pastor Marcos Ribeiro, esposo da irmã Vânia, né? E pai da minha nora, da nossa nora, né, Eliane? Ravili, né? Nós somos da Primeira Igreja Batista em Oiticica, somos membros lá. Né? O Renan agora está numa outra igreja, pediu a carta de transferência para uma outra igreja, e nós trazemos o abraço da nossa igreja para essa igreja. Eu quero dizer que, Rafael, cadê Rafael? Obrigado pelo convite aí, né? O Rafael foi o primeiro contato aqui. E eu quero dizer que nós ficamos muito felizes. Quando nós chegamos, já no estacionamento ali, já tinha gente ali recebendo a gente, né? E uma coisa que eu fiquei bobo foi com o Caleb, né? Quando cheguei, cadê o Caleb? Não está aí não, né? Caleb. Quando nós chegamos, ele falou assim, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu falei, amém. Que bom, né? É a criança já acompanhando os adultos, não é verdade? Né? E fiquei feliz, assim, por outro lado triste, porque dia 28, domingo que vem, é o meu aniversário, né? Poxa, eu não vou poder estar, eu já tenho um compromisso, né? Não vou poder. Quando o Rafael me mandou o convite, eu falei, poxa, ele podia me dar esse presente no dia. Mas Deus sabe todas as coisas. Né? Completo só 55 anos, né? Eu acho que é 55. Né? Depois dos 40, a gente começa a esquecer quantos anos a gente tem, né, mesmo?
Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos. Percebo que os irmãos estão em sucessão pastoral, estão em oração, né, já em fase final. Deus abençoe a vida dos irmãos. Agora eu estou curioso para conhecer uma pessoa daqui. Eu soube dessa pessoa lá na Ilha do Governador. Eu não sei se ele está aqui hoje, eu acho que ele é membro daqui mesmo. É uma pessoa assim, pelo que me falaram assim, olha, é um homem de muita fé. Acho que foi o sobrinho dele, irmão Cabral, alguma coisa de Cabral, é daqui? É o João Cabral. Irmão, eu ouvi falar do irmão lá na Ilha do Governador. Aí eu fiquei assim, eu falei, eu tenho que conhecer esse homem, pô. Né? Deus abençoe. Meus irmãos, que Deus continue abençoando o irmão. Mas acho que foi o seu sobrinho, é porque meu filho mais novo não veio com a gente. E falou, olha, ele é de muita fé. Eu nunca vi um homem assim, muito tranquilo, de muita fé. Falei, eu tenho que conhecer esse homem. Né? Deus abençoe aí. Sim, sim. E pelo jeito, eu olhei assim, eu falei, aquele ali deve ser o irmão Cabral, quando ele veio aqui na frente. Eu falei, deve ser ele, mas... Com certeza. Ah, sim. E ora por mim também, tá, meu irmão? Eu vou ser mais abençoado ainda, o irmão Cabral orando por mim aí. Deus abençoe. Irmãos, eu estava ouvindo essa música, a última que a irmã cantou aqui, esse último louvor, e eu falei assim, essa semana foi assim, falei, poxa, e agora? O que eu preciso transmitir? O que Deus quer falar comigo? E aí você vai estudando, você vai orando, você vai lendo um monte de coisa, você começa, e aí, de repente, começou a vir alguma coisa assim, eu falei, caramba, como é que pode, como é que Deus vai fazendo as coisas? Aí, essa semana, eu fiz eu fiz uma visita aqui no bairro. Eu moro acho que 4 ruas daqui, né? Estado Mendanha, Estado Monteiro, não, Estado Mendanha, Estado das Capoeiras, Monteiro e, como é que é? Campo Formoso, né? Então, a gente mora aqui pertinho, né? Do outro lado da linha do trem, um pouquinho depois do West Shopping. 4 ruas só daqui, né? Pertinho. E aí eu vim aqui, eu falei, eu vou lá ver onde é a igreja, que senão calha de desencontrar, eu achar que é lá em outro lugar. Não, aí vim aqui, olhei o nome ali, uma igreja acolhedora, está escrito ali. Falei, nossa, que bênção. E aí, irmãos, não ficou só por isso não, aí eu saí por aqui, de carro, falei, vem cá, essa cobertura aqui, eu já sabia, tá? Foi só um teste. Essa cobertura é da igreja, e todo mundo que eu perguntei, as pessoas pensam, é da igreja. Eu falei, nossa, a igreja, muito bem, porque se fosse aquele que não gosta da igreja, aquele, é da igreja ali, de uma igreja ali. Mas não, as pessoas falavam assim, é da igreja ali, sim. Sinal que vocês têm feito um grande trabalho aqui. E são as ovelhas que fazem um bom trabalho. Dependem das ovelhas, né? A palavra de Deus de hoje, ela nos fala sobre isso. Depende de cada ovelha, depende de cada um de nós. Isso aqui é somente um prédio. A igreja sou eu, a igreja é você, né? E com certeza, para gerar ovelha, só pode ser ovelha. Não é o pastor que vai gerar, o pastor ele vai cuidar das ovelhas. Esse é o papel do pastor, de cuidar, de zelar pela vida das ovelhas. E as ovelhas vão gerando ovelhas, E é dessa forma que a gente vê, e a gente vai ver através da vida de Dorcas, né? No livro de Atos, capítulo 9. Eu estarei lendo aqui no capítulo 9, do versículo 36 ao 41. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer.
e depois de lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhes 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Amém? Deus, obrigado, Pai, por sua palavra lida, as nossas considerações. Agora te peço, Deus, que tudo que for transmitido possa estar, ó Deus, encontrando, ó Deus, guarida em cada coração, em cada ouvido atento, ó Deus, à tua voz. Usa, ó Deus, não só o que fala, mas também aquele que ouve. Essa oração te fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente vai em uma outra igreja, a gente sempre vai encontrando pessoas, né? E eu fico assim, quem eu vou encontrar lá conhecido? Eu nunca vim aqui a primeira vez, aí quando a gente vem para frente, a gente sempre vem nervoso, não tem jeito. O pastor, ele pode ter 50 anos de ministério, quando ele assumir esse lugar, se ele não estiver nervoso, tem alguma coisa errada. Mas eu confesso que eu estou extremamente nervoso, mas muito feliz, porque a igreja aqui realmente é uma igreja muito acolhedora, né? E aí a gente se sente um pouco em casa, né? Aí a gente começa, poxa, que bom, né? É verdade, né? E aí, observando aqui esse texto, né, de Dorcas, né? Esse texto ele nos fala dessa pessoa que serviu a Deus, de uma pessoa que serviu a Deus através, né, de serviço dedicado aos seres humanos. Uma pessoa que em toda a sua vida ela se dedicou completamente ao trabalho, né, e sempre fazendo algo por alguém. Nós vemos nos dias de hoje que pessoas estão se agarrando em obras, achando que fazendo obras elas estão fazendo a vontade de Deus e que elas vão alcançar os céus. Não é somente isso, é transmitir também a mensagem da cruz. A gente vê aqui que, né, uma mulher tão útil, uma mulher tão importante, né, para a sua comunidade, né, e seus irmãos, né, de fé, né, os discípulos, eles também passaram por aquele momento quando se depararam com aquele momento em que ela adoece e morre. Não é porque somos cristãos, não é porque somos firmes na fé, somos firmes na presença de Deus, é que nunca passaremos por esse momento. Eu não sei quantos aqui passaram por esse momento de Covid, né? Alguns com certeza aqui foram entubados, passaram, voltaram, e outros não. Outros voltaram para o lar celestial. Na nossa igreja nós perdemos o pastor Alexandre Gonçalves, um grande pastor. Eu era o vice-presidente dele e eu senti muito a perda daquele grande amigo. Foi isso que a Covid nos trouxe, despedidas e também, para alguns, eles falavam sobre vitórias. A vitória, ela está não só de voltar com vida, mas também partir para o céu. Essa é uma vitória. É para isso que nós estamos aqui. Estamos de passagem nesse mundo. E aí nós vivemos e olhamos para as pessoas que estão tão firmes com Deus, mas elas passam por esses momentos. Elas passam por enfermidades. Elas enfrentam dificuldades. Elas enfrentam dificuldade porque elas sabem também que Deus está no controle de todas as coisas. Quantos de nós aqui passamos por tantas dificuldades que às vezes achamos que estamos sozinhos? Ai, Deus, será que eu estou sozinho? Muitas das vezes tem situações que a gente às vezes perde a nossa fé. Puxa, a minha fé está tão fraquinha.
E nós nos deparamos com problemas, esses problemas, com essas dificuldades. Tem uma coisa muito engraçada que eu passei há pouco tempo, mas assim, é Deus agindo naquelas situações mais simples, né? E eu faço questão de contar essas coisas. Daqui a pouco minha esposa vai falar assim, ó, você não para de contar isso, né? Mas foi uma coisa tão nítida que Deus fez na minha vida, né? O meu carro, ele estava com um problema de embreagem. Aí eu pisava na embreagem, um barulho, sabe aquele barulho de ferro com ferro? Falei, meu Deus. Aí foi um dia, eu estava indo para o trabalho, eu trabalho na Ilha do Governador. Aí eu falei assim, meu Deus, me ajuda a consertar esse defeito. Eu não aguento mais esse barulho dentro do carro. Pisava uma embreagem pesada. O Renan, acostumado com o carro dele, quando foi dirigir meu carro, pai, essa embreagem, não aguenta, e reclamou. Falei, meu Deus, realmente, essa embreagem está muito ruim. Eu falei, não esquenta não, daqui a pouco eu vou levar para consertar. Aí um dia eu fui trabalhar, eu falei assim, meu Deus, conserta essa embreagem. Eu não aguento mais isso, eu tenho que consertar, eu tenho que conseguir levar ou fazer alguma coisa. E fui. Quando eu cheguei perto do serviço, normalmente quem está lá de serviço abre o portão às 6 horas. Aí eu parei na praia, fiquei parado, me veio a voz de Deus, que eu tenho certeza que é de Deus, que eu havia acabado de falar com ele, assim, pisa na embreagem e tira o pé para o lado. Não, a embreagem nunca mais deu problema. Como é que pode, né? Eu falei, meu Deus, que Deus maravilhoso. Às vezes a gente fica contando com Deus para um milagre de somente de enfermidade. É no mais simples também que Ele age. É no mais simples que Ele começa a mostrar, olha, eu sou o teu Deus para todas as coisas. E às vezes a gente pensa assim, não, isso aqui eu consigo fazer. Mas será que você consegue fazer de acordo com aquilo que Deus pode fazer? O negócio ficou tão bom aí, depois, um tempo, botando o carro na garagem, eu falei, Renan, pisa na embreagem. Aí o Renan pisou, pai, ele entendeu que era o milagre de Deus. Ele entendeu. E aí nós olhamos para a vida de Dorcas, né, trabalhando ali para aquelas pessoas, trabalhando para aquela comunidade. Ela vem e fica enferma e adoece. Quantos de nós não aceitamos a morte de um ente querido? Quantos de nós já olhamos e pensamos, poxa, Deus é tão poderoso, por que isso aconteceu? Nós, às vezes, não queremos olhar e buscar qual é a vontade do Senhor para aquilo ali. Mas nós queremos que Deus faça somente a nossa vontade, que faça somente aquilo que nós queremos que faça. Assim foi a vida de Dorcas. Muitas das vezes nós perdemos o sentido de entender qual é o caminho que precisa ser seguido. E aí nós olhamos o seguinte, é que antes, né, de pensarmos em nós mesmos, devemos considerar algumas questões ligadas à vida de Dorcas e sermos estimulados por ela para desenvolvermos um estilo de vida abençoado e abençoador. Foi dessa forma que Dorcas colocou para a gente, né? Ela coloca para a gente uma vida simples, uma vida humilde, e que talvez quando você lê a história, quando você lê o texto, você começa a analisar, nossa, Dorcas era uma pessoa tão simples, assim como foi Jesus. Aqui na terra, Jesus foi simples. Olha, o evangelho é simples. Eu não preciso inventar, eu não preciso plantar bananeira, eu não preciso inventar nada para pregar o evangelho. O evangelho é algo tão simples que até de boca calada nós pregamos ele. E muitas das vezes nós olhamos pastores que ficam inventando um monte de coisa, pregadores que inventam um monte de coisa para poder transmitir a palavra, quando na realidade é Deus quem vai, através do Espírito Santo, vai conduzir e vai falar aos corações. Eu não preciso ficar aqui inventando um monte de palavras difíceis, porque através da Bíblia nós olhamos através da vida de Dorcas, coisas simples, através da vida de Jesus, coisas simples, que falaram aos corações daquelas pessoas. O modo de vida de Dorcas, né, uma serva de Deus que revela compromisso com o mestre, né? Observe que ela é chamada de discípula, né, usada somente no Novo Testamento. E o significado, né, de discípula, né, é o discípulo, né, feminino. O que significa ser discípulo de Jesus? É aquele que se entrega totalmente. É aquele que procura fazer somente a vontade de Deus. Não é aquele que fica
buscando status, que fica buscando um monte de outras coisas, um monte de formas para chegar até o ímpio, para poder pregar a palavra. Discípulo é aquele que faz naturalmente. Discípulo é aquele que ouve a palavra, ouve a voz de Deus através da leitura da Bíblia, através da oração, e vai e prega. Discípulo é aquele que automaticamente, quando ele está num lugar, ele já transmite. Eu fiquei assim, muito feliz quando, acho que foi o sobrinho do irmão Cabral falando, ele fala assim, e aí aconteceu, parece que foi uma morte na família, não sei quem foi, e ele falou assim, e quando eu falei para ele, tio, não sei o que, ele com aquela voz tranquilo e calmo. É dessa forma que precisamos ser. Quando a gente fala do irmão Cabral, não é que o irmão Cabral é o semideus, é o tal, não, é porque nós procuramos sempre ser alguém e sempre estar próximo de alguém que pode nos ensinar também. Porque quando esse prédio ele foi construído aqui, quando esse prédio, esse salão foi construído, foi para que nós nos reuníssemos, não ficássemos somente dentro de casa, mas nos reuníssemos não só para ensinar, mas também para aprender. Se sentarmos perto do mais idoso dessa igreja, ele vai falar, eu também quero aprender. Se sentarmos próximo de uma criança, a criança pode também nos ensinar. Quantas crianças nos ensinam? Assim é a vida de Dorcas. Dorcas nos ensina, através da vida dela, algo que é muito fundamental para uma vida em comunidade. Uma serva que praticava as boas ações, ela fazia aquelas roupas ali para as viúvas, ela fazia um monte de coisa, ela ajudava aos pobres, os mais pobres, ela sempre ajudou, sempre procurou estar se colocando ali para ajudar. Existe um livro que eu li, que o tema dele, até tentei procurar ele em casa, mas ele deveria, um monte de livro, às vezes a gente não sabe em qual local que nós colocamos. É A Revolução no Revolucionário, não sei se alguém já leu esse livro. Mas esse livro ele nos fala sobre uma coisa simples que as pessoas dentro das igrejas, elas sabem, às vezes ela pensa assim, isso aqui é simples, não vai adiantar, eu não vou ensinar quem? Às vezes a gente pensa que simplesmente ouvindo o Salmo 23, o Salmo 23 todo mundo sabe, quantas pessoas precisam conhecer e saber o que significa o Salmo 23, mas às vezes a gente olha para algo que sabemos, estamos cansados de saber, estamos cansados de ler, estamos cansados de ver na Bíblia, e pensamos assim, não, todo mundo já sabe isso, todo mundo já leu o Salmo 23, tem gente que não é crente, não é cristão, pega a Bíblia e coloca lá, aberta lá no Salmo 23, mas não sabem o significado do Salmo 23, coisas simples que nós podemos estar ajudando as pessoas a alcançarem e dar um passo a mais, entendendo melhor qual é a mensagem da cruz. Essa mulher, a Dorcas, ela nos desafia, a deixarmos as teorias a respeito de amar a Deus e amar ao próximo e colocarmos em prática o cuidado pelas pessoas. E essa foi uma das coisas que eu citei aqui. Quando eu saí perguntando aqui eu queria saber, como é que era a situação aqui, não interessado em saber como é que é essa igreja, não, mas saber como é que é a comunidade, o bairro aqui. E as pessoas alegremente respondendo, da igreja, felizes. Uma igreja que já tem uma referência, vocês já são uma referência nesse lugar. Quando aquele que menos gosta de cristão precisar de uma oração, é aqui que ele vai vir. É buscar vocês que eles vão vir. Eles podem um dia ter xingado vocês, eles podem um dia ter falado mal da localização, podem um dia ter falado mal do som, que o som é muito alto, que a igreja grita muito, mas um dia, quando ele precisar, é aqui que ele virá. Eu tenho alguns amigos de trabalho, como todos nós que trabalhamos temos, e muitas das vezes eles nos oferecem coisas que não fazem parte daquilo que nós, como cristãos, fazemos. Em um churrasco, eles, sempre mexendo comigo, e tem um que, há muitos anos atrás, eu trabalhei numa rádio evangélica, e aí até hoje ele me chama de DJ Aleluia, E aí ele falou assim, DJ, aí,
esse copo de cerveja aqui é para você. Na mesa, estavam todos os amigos. Aí eu falei, peguei o copo, falei, tá legal. Ele ficou me olhando. Botei o copo perto de mim, ele ficou me olhando. Aí eu falei assim para ele, se eu beber esse copo, você é o primeiro a ser meu inimigo. Por que, DJ? Eu falei, porque quando você precisa de uma oração, é a mim que você vem. É dessa forma que o cristão precisa ser. Essa semana eu conversando com um dos superiores dentro do meu trabalho, ele xinga muito, ele fala muito palavrão, não é cristão. Ele virou para mim, meu nome, eu até esqueci de falar, meu nome é Jefferson Roberto, mas podem me chamar de Roberto, pelo segundo nome, tá? Não troca Roberto Jefferson não, é Jefferson Roberto, tá? E só que no serviço é Jefferson. E aí ele falou assim para mim, Jefferson, você é pastor? Eu falei, sou. Aí ele, rapaz, o diretor estava falando de você. Falei, que bom, seja bom, bem ou mal, mas que bom que ele falou de mim, né? Não, ele falou bem de você. O comandante Robson falou de você, sobre você ser pastor. Eu nunca falei, nunca peguei, sou pastor, sou da ordem dos pastores. Nunca falei isso, nunca precisei falar isso. Eu nunca precisei falar para ninguém quem eu sou. Por isso que eu falo, nós pregamos o evangelho mesmo de boca calada. Nós pregamos a palavra de Deus, nós mostramos Cristo ressurreto mesmo de boca calada. É assim que Dorcas fez dentro daquela comunidade. É assim que os meus amigos de trabalho me olham. Um cristão, alguém que está ali e que mexem comigo, brincam comigo, me respeitam, tá? E muitas das vezes tentam fazer aquelas brincadeirinhas, mas quando precisarem da oração, é a mim que eles virão. Então, irmãos, quando a gente olha para essa vida dessa mulher, quando a gente olha para a vida de Cristo, quando ele viveu uma vida tão simples, uma vida tão tranquila, e às vezes nós buscamos inventar tanta coisa, e o evangelho vai ficando de lado. Porque nós, às vezes, nos preocupamos com tantas coisas e que a deixamos de fazer aquilo que precisa ser feito. Semana retrasada eu estava conversando com uma moça, e ela, de uma outra denominação, e ela falando assim, olha, eu e meu esposo, a gente trabalha na igreja, a gente tem esse cargo com jovens, com louvor, com não sei o quê. Eu sei que eram 5 cargos. Aí eu, legal, que bênção. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu falei para ela. Quanto mais cargos nós temos na igreja, menos tempo você pode ter para estudo da Bíblia. Quanto mais coisas a gente faz, mais a gente se estressa. Mais a gente tem problemas dentro de casa. Então faça 1, 2 ou no máximo 3. E você vai se sentir muito bem. Você, o teu esposo, vocês vão ter mais tempo para vocês. Porque o casado de pouco tempo, ele precisa ter tempo para ele. Ele precisa estar sempre conversando, sempre dialogando. Porque senão depois lá na frente pode ter problemas. E aí ela falou, engraçado, a gente já vinha pensando isso. A gente faz tudo, procura fazer tudo da melhor forma. E às vezes nós não temos tempo para isso. Às vezes nós não temos tempo para nós mesmos. Uma das coisas que eu observo muito é a vida do jovem e do adolescente. E eu e minha esposa, a gente sempre procurou sempre orar pelos filhos, sempre cuidar dos filhos, sempre de perto. Eu sou um pai meio chato, eu sou pai de dois homens. Se eu tivesse uma filha, ontem mesmo eu estava conversando com esse meu filho mais novo. Rapaz, se eu tivesse uma filha, a primeira coisa que um candango da igreja viesse falar assim, Roberto, eu queria te pedir consentimento, aí eu ia falar assim para ele, até hoje eu fui o teu amigo, agora eu sou o pai dela. Então as coisas são diferentes. Aí ele ficou me olhando assim, mas o bom de tudo isso é que as orientações que são passadas, eles vão ouvindo, eles vão recebendo para que eles possam fazer bem a todos aqueles que rodearem eles. Esse nosso filho de 15 anos, né, nessas coisas de querer namorar, né, com 15 aninhos, a gente fica preocupado, né, mas a gente também fica observando. Eles, todas as noites, né, eles fazem a devocional deles.
tudo no cal, né, no celular. Fazem um devocional, oram, ele entra no cômodo lá, de vez em quando eu entro sem querer ou querendo, né, para ver como é que está. E aí às vezes vem as perguntas, pai, na Bíblia fala isso, assim, assim. Aí, quando a gente pode responder, a gente responde. Mas quando a gente não pode, eu vou estudar isso aí para te responder melhor. Mas é dessa forma que nós precisamos estar atentos. Jovens e adolescentes da igreja precisam estar atentos à voz do Senhor. A igreja, no seu todo, precisa estar orando pelos jovens. Há muito mais jovens e adolescentes se perdendo no mundo, tá? Porque nós que somos adultos não cuidamos, não zelamos pela vida desses jovens. Não zelamos pela vida daqueles que estão ao nosso lado. Dorcas, ela olhava para tudo. Ela cuidava das pessoas, ela cuidava dos mais pobres, ela cuidava daqueles mais necessitados. Dorcas, ela ali naquele local, naquela comunidade, ela ficou olhando justamente para quem? Para a vida das viúvas, como nós olhamos no texto, lemos e entendemos que ela cuidava das viúvas. Quantas viúvas estão precisando de ajuda? E é dessa forma que talvez essa comunidade esteja vendo essa igreja cuida da gente, essa igreja faz acontecer. Quando acontecer algo mais grave por aqui, essa comunidade, esse bairro vai olhar para essa igreja e vai falar, vamos buscar ajuda lá na igreja. Porque eles olham o templo, o prédio como igreja. E aí é como a música disse, um adorador por excelência. Adorar a Deus, verdadeiramente adorar a Deus. Daqui a pouco vocês terão aqui um novo líder. E daqui a pouco vocês vão olhar para esse líder e vão falar, essa foi a resposta de oração para a minha vida. Não foi aquilo que eu quis, não foi aquilo que eu olhei, ele é tão bonitinho, ele é tão legalzinho, engraçadinho, é nele que eu vou votar, é ele que eu quero aqui. Quantas igrejas estão errando porque estão escolhendo as coisas de forma errada? Quantas igrejas estão errando porque estão pregando aquele que tem que ser presidente da República e aquele que não tem que ser o presidente da República? Quando nós falamos para a vida da comunidade, como nós falamos para a vida da igreja, é para que a igreja esteja cuidando no todo, não só da igreja, não só do bairro, não só do município, não só do estado, mas também do país. Porque nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que a voz de Deus tem falado aos nossos corações. E a gente, quando olha para a vida de Dorcas, preocupada com o mínimo detalhe, nós não nos atentamos com o mínimo detalhe que estão por vir, estão por acontecer. Nos agarramos em alguma coisa, não, porque a Bíblia diz que nós vamos ser de tal forma que as pessoas vão nos perseguir. Se vão nos perseguir, então está na hora de nós buscarmos mais a palavra de Deus, buscarmos mais a presença de Deus. E que todo esse Brasil possa ser perseguido, mas a igreja, para ser vencedora, ela precisa estar firme na palavra de Deus. Ela precisa estar firme. E nos mínimos detalhes que nós escolhemos, nos mínimos detalhes que nós olhamos, às vezes olhamos por um presidente, olhamos, não, esse presidente é bonzinho, ele é legalzinho, esse governador é tão bacana. Escolhemos errado. Quando a gente olha que Pedro foi solicitado a cerca de 18 quilômetros, né, a sudeste de Jope, Pedro foi solicitado lá e veio, orou por Dorcas e falou, Tabita, né, levanta. E ela ressuscitou, ela voltou à vida. Quando nós olhamos para uma igreja que passa tanta dificuldade, e que muitas igrejas estão por aí fechando as portas por erro e por falhas de liderança, e aí nós olhamos para a vida de Dorcas, olhamos para aquela comunidade que buscou a ressurreição de Dorcas. Uma coisa é certa, talvez vocês já tenham visto pessoas por aqui reclamando dessa igreja. Mas se essa igreja sair daqui, são os primeiros que vão sentir falta. Com toda certeza, são os primeiros que vão sentir falta de vocês aqui. São os primeiros que vão sentir falta da presença de vocês, desta igreja, nessa localidade. A essa hora da noite, acesa,
com um culto, com músicas. São eles os primeiros que vão sentir falta de vocês. Por isso vocês são muito importantes, por isso vocês são referência nesse lugar. E aquele povo, ele acreditou na possibilidade de Dorcas voltar à vida. Porque eles foram em torno de 18 quilômetros. Pedro, vamos lá, ora por ela. Porque nós precisamos que ela volte, nós precisamos dela. Quando essa igreja se ela um dia sair daqui, esses que muitas das vezes recebem ajuda, e esses também que falam mal, eles vão falar, não, volta, nós queremos vocês aqui. Se um dia esse estado ou esse país proibir que a igreja cultue, que a igreja se reúna, eles vão sentir falta. Quem sabe não são eles mesmos que vão votar, não, nós vamos votar para um governador, para um presidente que faça com que as igrejas voltem. Isso é pregar o evangelho. Por isso que nós precisamos saber e nos colocar diante de uma comunidade que nós não somos donos da verdade, mas nós entendemos a mensagem da cruz. Quando Dorcas apresenta tudo aquilo que ela sabia fazer e tudo aquilo que ela podia fazer, ela fazia dessa forma, mostrando o caminho que é Cristo, mostrando o caminho da salvação. Esse bairro, ele se sente muito feliz com a presença de vocês. Esse bairro, os irmãos talvez nem saibam, tá? Talvez a maioria não saibam, mas muitos dentro desse bairro já viram que aqui está escolhendo um novo pastor e já sabem disso. E já entendem isso. Eles já olham para a vida da igreja, já entendem que a igreja está passando, eles talvez não saibam nem falar a palavra sucessão pastoral. Mas ali vai trocar o pastor. E às vezes por isso que eu falo, às vezes nós escolhemos e fazemos tudo de acordo com a vontade de Deus, para quando esse líder chegar, ele vai olhar para a comunidade e vai fazer também pela comunidade, assim como vocês estão fazendo. Vai se unir a vocês. Por isso, a comissão não resolve, a comissão trabalha de acordo com a vontade de Deus, mas depende das orações da igreja. Quando a gente olha para a vida de Dorcas, ela vivia, tinha uma vida de oração, tinha uma vida de pregação do evangelho, uma pregação da palavra, mas ela tinha algo ali muito importante, que era falar do amor de Deus, que era pregar o evangelho, que era para falar daquele Cristo que um dia morreu na cruz e ressuscitou para salvar a vida da humanidade. E nós ficamos felizes. Como eu falei, eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz, né? Uma recepção tremendamente calorosa. Eu ouvi essa frase de um locutor, mas foi verdade, isso é verdade. Uma recepção tremendamente calorosa, ainda mais do Caleb, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E a gente fica feliz. Como é que deve ser o Caleb correndo por aí? Como é que deve ser o Caleb falando por aí, Caleb, você é o quê? Eu sou cristão, eu sou lá da igreja. É assim mesmo? Olha só, irmão, invistam nas crianças, aquelas crianças que estão nos seus lares, invistam nelas, vê o que elas estão precisando, de um caderninho, de um lápis, e vai falando, vai pregando, e já vai ensinando, orientando, na nossa igreja vai chegar um novo líder, vamos lá para você conhecer ele. Irmão Rafael estava solicitando que todos viessem para conhecer, para saber quem é o líder de vocês. Já tem dois, né, Rafael? Valdir, eu conheço muito bem o Valdir, né? O outro eu não conheço porque de longe, mas é para perguntar, para saber quem é. Não, eu quero saber quem é esse pastor. O meu pensamento é esse. Por mais que você ache a sua pergunta ridícula, você com certeza não vai fazer uma pergunta com falta de respeito. Mas faça como Dorcas. Olhe para ele e depois cuide dele. Por mais que você tenha equivocado na sua escolha, e você, mas não foi esse que eu escolhi. Não pense isso. O que tiver aqui, com uma igreja em oração, o que tiver aqui foi aquele que Deus escolheu. Pastor Alexandre Gonçalves, que foi o nosso pastor que faleceu,
a gente costumava dizer que foi no apagar das luzes que o pastor Alexandre chegou lá. Ninguém conhecia o pastor Alexandre. E ele foi votado com 100% dos votos. Sabe por quê? Porque Deus que escolheu. Não foi a igreja. Foi Deus que escolheu. Momento bom esse, que vocês se unem, que vocês se juntam, que vocês vão ajudando um ao outro, vão procurando entender um ao outro. Não briguem. Não ache que a escolha do outro está errada. Faça como Dorcas fez. Apenas cuide. Apenas olhe para o seu próximo. O seu irmão, o seu vizinho. Apenas olhe para ele com um olhar cristão. E mesmo que você não aceite, mesmo que você não concorde, não brigue. Deixa Deus fazer a obra. Quem convence é o Espírito Santo. Depois disso, você vai estar escolhendo o seu presidente, o seu governador. É um ano de eleição para a igreja aqui, né? Mas é um ano de eleição que nós precisamos estar atentos, porque a nossa escolha pode ser muito errada e botar tudo a perder. Não estou falando que o presidente atual é o bom e nem que é o mal. Não estou pregando o presidente, não estou dizendo... Eu estou dizendo que nós, como igreja, precisamos cuidar. E cuidar do nosso país. Eu tinha uma colega que estava trabalhando comigo, já se aposentou, e uma das coisas que ela falou sobre a questão das dificuldades que a família estava enfrentando. Um dia, ela falou comigo que não, isso não tem nada a ver, eu não vejo isso como erro. Meses depois, ela veio falar para mim sobre o envolvimento de pessoas do mesmo sexo. Ela falou, olha, eu não tenho nada contra, mas isso é muito ruim dentro da minha família. Isso é muito triste dentro da minha família. Eu falei, é triste porque um dia desse você pregou, você falou comigo que era algo tão simples. Por que você está sofrendo tanto? Às vezes a gente olha e escolhe alguma coisa que vai ser ruim para dentro da nossa família. Escolhemos um governador, escolhemos um presidente e um prefeito, que vai ser ruim para a nossa igreja, para a nossa família. Mas olhamos, não, como alguns colegas falam, não, eu vou votar no fulano porque ele é um fulano que é um governador, é um presidente, é isso e aquilo, que fez por mim. O egoísmo imperando. Escolha aquilo que Deus quer para a vida da igreja. Porque um pastor, quando assume o ministério que não é dele, ele adoece e morre. E a igreja vai junto. Dorcas nos mostra uma vida tão humilde, tão simples, mas de muita fé. De muita fé. Que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos, que Deus possa estar fortalecendo os irmãos. Eu tenho certeza que os irmãos estão em oração, e eu tenho certeza que não a comissão, mas a igreja está caminhando por caminhos corretos, entendendo o que Deus está falando. Amém? Tá. Que Deus abençoe. Rafael, muito obrigado mais uma vez. Estou muito feliz de estar conhecendo mais uma igreja, e tenho certeza que daqui uns anos, quem sabe, né, eu volto aqui, né, tá? E vou fazer uma visita para os irmãos, tá bom? Deus abençoe. Rafael, mais uma vez, obrigado aí, Deus te abençoe. Eu que agradeço, pastor, será bem-vindo, agora que a gente conheceu o pastor, e pessoalmente, né, eu costumo falar por WhatsApp, com o pastor até foi mais rápido, que foram 2 semanas, né? De 2 semanas para cá, 1 semana e meia para cá que eu entrei em contato. Mas eu costumo falar com os pastores há algum tempo. Aí a gente fala, troca mensagem e se organiza. E é muito bom conhecer mais alguém da família de Deus e estar mais próximo. E nós vamos usar o pastor. Se o pastor podendo ajudar, a gente convidando, pode ter certeza que esse contato a gente não perde. Em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a sua família, seu ministério. E louvamos a Deus pela mensagem que aqui foi pregada nessa noite.
Eu louvo a Deus por cada vida, cada irmão aqui presente. Nós possamos estar aqui já, só relembrando, no próximo sábado, nós temos a festa da nossa igreja, 28 anos, como a Loide falou, 29, perdão, estou tanto tempo acostumado com outro símbolo. 29 anos da nossa igreja, é uma festa. Então nós estaremos aqui às 19 horas. Os irmãos cheguem mais cedo para que nós possamos receber os amigos que estarão nos visitando, para que possamos preparar o local para os amigos que estarão nos visitando nesse dia. Teremos igrejas de fora. Então, me ajudem, irmão, me ajudem a não passar vergonha. Eu, Loide, Robson e a liderança, nos ajudem a não passar vergonha. Brincadeira. Venha celebrar conosco, venha se alegrar conosco, agradecer ao Senhor e louvar a Deus pelos 29 anos de Jardim Monteiro. Aqueles irmãos que são fundadores, são mais velhos, passaram por aqui, estão em outra igreja, convido esses amados também, serão todos bem-vindos. Fazem parte da história desse ministério e vai ser uma alegria estar com eles, celebrando ao Senhor por esse aniversário. E domingo a festa continua. De manhã nós teremos a pregação do pastor Joel, à noite a pregação do pastor Denilson, que estará se encerrando conosco. E o Senhor quer falar aos nossos corações. É o tempo de nós reconstruirmos, de nós recomeçarmos. E aí, Deus quer falar à igreja já através desse tema nessa data. Amém? Convidar os nossos meninos da equipe de louvor a estar aqui à frente. Enquanto nós louvamos ao Senhor, os irmãos podem fazer uma oração silenciosa. E assim nós estamos encerrando este culto. Louvamos a Deus pela vinda de cada um. E vão em paz em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Hoje à tarde eu fui convidada a estar numa vizinha que estava passando por um problema muito difícil. E quando eles começaram a cantar sobre a cura, e eu entrei naquela casa, e quando eu entrei naquela casa, eu fui convidada para ministrar o evangelho. Eu não sabia que ela estava com câncer. E hoje eu cheguei ali, o estado dela estava muito pior. Eu vi parar a ambulância e meu coração começou a acelerar e eu fui na casa daquela irmã. E quando eu cheguei ali, eu pude estar com aquela pessoa
e ali os médicos tentando reanimá-la, né? E eu abracei aquela família, orei com aquela família e falei para eles que eu ia para casa, ficar em oração por eles. Quero dizer aos irmãos que ao sair para o culto, vim para o culto, o filho foi lá na minha casa e falou comigo: Luíde, muito obrigada. A minha mãe já está mais reanimada, amanhã ela vai ser internada. Eu quero agradecer os irmãos que oraram no grupo quando eu botei, e eu fui rapidamente lá levar a mensagem do Senhor àqueles corações aflitos que estavam ali. Continue orando pela Nice, o estado dela é grave, né? Amanhã ela vai, creio que deve ficar internada pelo estado debilitado que ela está, mas a nossa igreja se apresentou ali através da minha vida para estar ministrando a palavra de Deus àquela família. Continue orando pela Nice, amanhã ela deve estar voltando ao hospital e essa igreja tem sido aquela que está sustentando aquela família que nós estamos trabalhando para ganhar para o Senhor Jesus Cristo. Pode continuar a cantar, irmãos. Obrigada. A Adriana, nossa Adriana Pisa, irmãos, ela passou mal à tarde e foi ao médico. Eu ainda não tenho notícias, mas ore pela Adriana Pisa e pelo Márcio, para que Deus possa estar trabalhando no coração dela, muitas dores, ela precisa muito da graça e da misericórdia do Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade.
Glória a Deus. Vamos em paz em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana.